tudo que passa pela sua cabeça, tudo que pode ser pensado em sua mente, você tem a liberdade de pensar. Então, por que não pensar sobre si? Não sobre as suas opiniões, sobre outras pessoas, sobre terceiros ou sobre o que você acha sobre o mundo, mas sobre si. O que a sua configuração neste mundo, o que a sua atitude para consigo diz sobre você. Não na leitura da outra pessoa, na leitura do outro, mas na sua própria leitura. Vamos lá. Quem é você? Talvez essa seja uma das perguntas mais complexas e mais simples de se fazer, talvez para algumas pessoas de se responder. Mas quem é você? De verdade. Eu sou um filho, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou aquilo que eu consumo, eu sou a minha profissão, eu sou aquilo que eu assisto. O que eu sou? E a minha pergunta não é exatamente sobre as coisas às quais você tem relações, mas quem é você de verdade? Embaixo de todas essas relações com o meio que você tem. Você é uma manifestação do seu consciente e do seu inconsciente? Talvez a resposta que você me dê não seja a resposta que eu quero receber, mas sendo uma resposta, tendo um pensamento, um processo de busca por uma resposta, é uma coisa que ao longo prazo pode se sustentar. Porque a simples passada de olho para que você não deixe aquele assunto de lado, ou perguntas que parecem óbvias de serem respondidas, mas que você talvez não tenha a vontade de respondê-las, uma vez que para você não seja importante você ter essa noção crítica sobre quem é você, crítica e analítica sobre a questão e sobre a resposta para a questão, talvez não seja importante para você, mas para aqueles aos quais ela se faz relevante, pode ser que uma fagulha se acenda e você questione mais. O status quo, ou seja, a forma como que as coisas se configuram agora e como elas estão conservadas, configuradas desta forma, nos diz que o estranho, que a estranheza das coisas não deve ser levada em conta quando você pensa sobre a sociedade, o ambiente, você mesmo. Quando, na verdade, tudo pode ser considerado um pouco estranho, mas o estranho depende do seu referencial. Dependendo do seu referencial, você pode considerar uma coisa mais estranha ou menos estranha. Mas o sentido que eu quero colocar aqui é de que, para além do reducionismo que a sociedade coloca nas questões, qual seja, quem eu sou? Eu sou o meu trabalho, eu sou meus gostos pessoais. Essa é uma forma de reducionismo, porque você está falando sobre algumas questões, sim, algumas questões da sua vivência, mas não está falando sobre a questão primordial. Porque você encontra pessoas facilmente na rua, pessoas, amigos até, que você, se você fizer a mesma pergunta, eles podem ter respostas parecidas, ou seja, pessoas com gostos parecidos, ou seja, pessoas que repetirão essas mesmas respostas. Eu gosto de One Piece. Seu amigo compartilha do mesmo gosto. Seu amigo compartilha da mesma profissão que você tem. Seu amigo também tem familiares. Quer dizer que você e o seu amigo são a mesma pessoa, já que as respostas são as mesmas? Não. Quer dizer que no reducionismo das coisas, vocês dois têm essas respostas em comum. Mas que se aprofundar um pouco mais, pode ser que se tenha outras respostas. No caso dos autistas, tem mais uma confusão, porque quem eu sou? Eu sou as características que eu pego das outras pessoas, ou eu sou uma pessoa que pega características das outras pessoas e assim eu me faço. Sendo assim, é mais difícil você descascar essas máscaras para ver verdadeiramente quem você é por debaixo dessas máscaras. Porque você não é a sua tentativa de tentar se enquadrar no padrão da sociedade. Você não é simplesmente uma pessoa que pega características dos outros para tentar ser aceito. Eu sou um acumulado de delícias e de angústias. Não precisa fazer sentido para outra pessoa, precisa fazer sentido para mim. E assim eu construo uma identidade. Muito se fala sobre o masking, como você tentando mascarar suas características autísticas, pegando as características de neurotípicos para que então você consiga viver na sociedade. Mas quando existem trends, quando existem movimentos em que as pessoas repetem, seja danças, seja falas, seja uma dublagem, as pessoas repetem padrões, porque naquele momento aquele padrão, entre aspas, aquele padrão está fazendo sucesso. Então as pessoas, para serem vistas, elas repetem, ou seja, pegando as características de outras pessoas, elas mascaram as suas próprias, ou então exageram de uma forma a poder ser vista
pelas outras pessoas, pois aquilo está num certo entendimento de uma moda, mesmo que passageira, de uma moda do momento. O que isso nos diz sobre a própria sociedade? Também sendo uma espécie de mascaramento, mas dessa vez intencional, não para sobrevivência, como é no caso dos autistas, ou para entendimento próprio sobre ele, mas sim para ser visto, portanto, não esquecido. Entra-se então na fantasia de querer ser visto por algo muitas vezes simplório, mas que é eficiente naquele momento. Ou seja, você tem uma certeza de que vai ser visto naquele momento, pois as outras pessoas estão sendo vistas por também estarem replicando essas ações. Isso talvez nos diga que, em busca de uma relevância na sociedade, você busca um referencial chamativo em troca da perda temporária da sua própria identidade. Ah, então quer dizer que autistas não podem participar de trends? Autistas não podem participar dessas coisas? Não é isso. Não é isso. Podem participar. As pessoas podem participar. As pessoas têm esse direito de participar. Mas o problema se faz uma vez que, mais uma vez, o reducionismo das coisas faz com que você só queira ser isso para se julgar relevante na sociedade, para ser visto. Você simplesmente embarca na concepção de identidade que você imagina que as outras pessoas tenham, fugindo da sua própria. Muitas vezes você não gosta da sua personalidade, você não gosta da sua identidade. Então você tenta se moldar de acordo com o que você acha interessante na do outro. Mas assim como você não é simplesmente os seus gostos, ou você não é os gostos parecidos que você tem com o outro, você não pode buscar para sempre no outro algo que é só seu. Você é o agente transformador só de você. Ou primeiramente seu. Pois só você tem essa mente, só você tem esse corpo, só você tem esses pensamentos. Pensamentos intrusivos, pensamentos mais profundos, pensamentos rasos. Todo tipo de pensamento que você tem é só seu. Não pode ser compartilhado, não pode ser lido pelos outros. É o seu diário eterno, em que você pode rabiscar quantas vezes quiser, em que você pode recomeçar todos os dias, em que você consegue ter acesso. Controle talvez você nunca tenha, o controle total sobre a sua mente, sobre o total entendimento sobre o que aquilo quer dizer, o que aquele sonho que eu tive quer dizer. Por que esse preconceito me ocorreu neste momento? Foi a sociedade que me fez ter essa visão preconceituosa sobre essa pessoa? Ou sou eu mesmo que desenvolvi esse preconceito, que eu não consigo controlar? Nesse caso, não é bom você ser condescendente com você, mas ir a fundo. Por que eu não devo manifestar a minha opinião preconceituosa sobre esse assunto? Faça as perguntas. Talvez as perguntas, como dizem, são mais importantes, mais necessárias do que as respostas. Porque as respostas, muitas vezes, você não tem. Mas as perguntas, como essa pergunta, quem é você, são de uma relevância intensa e extrema em toda a sua vida. Quem é você? O que eu estou fazendo agora? Eu estou mascarando? Eu estou pegando características de outras pessoas? Ou sou eu mesmo? Em que ponto, em que momento sou eu mesmo? No momento que eu estou sozinho, talvez seja o momento que eu seja mais eu. E no momento em companhia, em comportamento de manada, como dizem, e acontece muito com os neurotípicos, também existe uma espécie de mascaramento, uma espécie de pegar preconceitos em comuns ou gostos em comuns e manifestar esses gostos de uma forma exacerbada, justamente porque você tem um ambiente que configura uma potencialidade para que você manifeste aquela opinião, que é um perigo no caso do preconceito e é uma alegria ou um benefício no caso de ser gostos incomuns. E até características ou defeitos que você tem, defeitos que você acha em si, dificuldades, prejuízos que você acha em si e que pode compartilhar com outra pessoa, que pode entender, pode se ver nas características das outras pessoas, no que as outras pessoas estão dizendo. Mas é importante entender que mesmo você sendo autista, mesmo você sendo TDAH, você não é o transtorno. Você não é reduzido a ser o transtorno. Você não é o autismo. Você não é o TDAH. Você é a definição que você se dá. E essa definição é importantíssima para você. Qual é a definição que você se dá?
Você se permite ou você quer ser reducionista dizendo que você é o seu trabalho, você é os seus gostos? Você é simplesmente isso? Ou você é algo mais como no exemplo que eu dei de delícias e angústias, que também é o pensamento que pode mudar, pois você sendo complexo, como eu acho que você é, daqui a pouco você pode dar outra definição para você. Essa definição é maleável. Um encadeamento dos seus pensamentos também é maleável. Você pode entender-se de uma forma hoje, entender-se, descobrir-se e entender-se de outra forma amanhã. É uma coisa que está aberta sempre, uma coisa que está aberta a mudanças, aberta ao amadurecimento. E é importante que você se volte aos questionamentos, a sempre ter questões em aberto e buscar essas respostas em você. É claro que conversa com as outras pessoas, você consegue, com essa conversa, você consegue ter novas perspectivas sobre as coisas. Não quer dizer que a resposta do outro será a sua resposta. Ou você deve aceitar simplesmente a resposta que a outra pessoa tem para as suas próprias questões, seja uma cópia. Você copie essa resposta e coloque para si. Não. Existem outros pormenores, toda uma complexidade que faz com que a sua resposta tenha características próprias que são o seu toque todo especial. Portanto, nunca pare de se questionar. E muitas vezes a gente tem os pensamentos intrusivos que faz com que a gente fale coisas e depois fique repensando por dias. Por que eu falei aquela coisa? Porque se você repetidas vezes se pergunta por que eu falei aquela coisa, talvez isso não esteja tão claro para você, talvez você não tenha entendido ah, verdadeiramente que o pensamento e a ação da palavra sejam coisas diferentes. Que nem tudo que você pensa você deve falar, ou que você deva colocar um freio em algumas questões. Não em todas. Algumas vezes você tem que desabafar mesmo. Mas as questões devem servir não para travar você quando você vai conversar com outra pessoa, mas sim para se entender mais. Eu sei que o imediatismo faz com que o imediatismo das redes e o imediatismo das situações faz com que a impulsividade seja a tônica, que seja valorizada. Ser impulsivo é valorizado. Os autistas, que já são impulsivos por natureza, não são valorizados por serem impulsivos. Você repare, você veja a discrepância entre a realidade e o pensamento. Porque a impulsividade, grande parte das vezes, a impulsividade está aliada à violência. O comportamento nas redes impulsivo é aliado muito à violência. Primeiro pensamento agressivo que você tem, você despeja nas redes. Uma pessoa que você não gosta, ao invés de você ignorar essa pessoa, você despende um pouco de tempo para atacar essa pessoa, ao invés de fazer outra coisa. Não, eu prefiro atacar a pessoa, deixar a minha impulsividade rolar, ao invés de fazer as perguntas. Será que seria bom ser agressivo com essa pessoa, falar essas coisas? Será que ela gostaria de ouvir? Provavelmente não. Será que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar da outra pessoa? Não. Ou mesmo se você gosta de ouvir esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, você gostaria justamente de ouvir para então atacar outra pessoa, por que isso seria benéfico para alguém? Para mim? Por que ser impulsivo desse modo, agressivo, seria benéfico para mim? Porque seria fácil? É mais fácil e justificar pelas outras pessoas ser agressivo do que colocar uma mensagem boa, mandar uma mensagem boa para outra pessoa. E a recompensa vem mais cedo ao ser agressivo com outra pessoa do que ao colocar uma mensagem bonita para ela. Quantas pessoas, se você for agressivo, se você for num perfil na internet, um perfil de uma pessoa, e você coloca uma mensagem agressiva, quantas pessoas vão concordar com a sua mensagem agressiva? E vão comentar no seu comentário também agressivamente contra a pessoa. Mas se você colocar uma mensagem bonita, quantas pessoas vão responder ao seu comentário concordando com o seu comentário? Praticamente nenhuma. Então a agressividade é muito mais imediata. Esse pensamento que desce a palavra
e vai à ação, recebe uma recompensa muito melhor, mais rápida, mais imediata do que um pensamento de uma mensagem bonita, uma mensagem boa para outra pessoa. Porque muitas vezes é o esperado. E do contrário, o inesperado seria uma mensagem de paz, uma mensagem bonita. Ah, então você quer dizer que eu devo tratar com flores o meu inimigo, aquele que eu considero inimigo? Primeiro que o inimigo de internet é uma coisa meio sem muito sentido, não é? Por que você arranjaria um inimigo na internet? Por que você quereria ter um inimigo na internet? O inimigo é algo que faz com que você queira enfrentar. O inimigo requer um enfrentamento. E a energia que você despende ao enfrentar esse inimigo, diuturnamente, é uma energia que você poderia colocar em outras coisas. E é uma energia, principalmente, que não volta mais. O hate, o ódio que você promove para outra pessoa é um ódio que não volta mais. É um ódio abastecido por uma energia que não volta mais. Você não vai ter aquela energia de volta. Aquela energia acabou. E é uma energia manifestada pela sociedade, apoiada pela sociedade, e que também te leva potencialmente à perda de uma identidade. Mas você pode dizer: ah, a minha identidade é essa, a minha identidade é ser uma pessoa odiosa. Eu quero ser uma pessoa odiosa na internet, e essa é a minha identidade. Mas e se o seu ódio não tivesse uma recompensa? Você continuaria sendo odioso na internet? Se as pessoas não concordassem com você, se você não tivesse um palco para as pessoas concordarem com você, você continuaria sendo odioso? Aonde está mais impregnada de identidade? Tem uma atitude que poucos fazem para com o outro, um gesto de amizade, um gesto de amor, que muitas vezes é ignorado, muitas vezes não é abastecido imediatamente, muitas vezes sem esperar muita coisa em troca. O que você vai receber é muito menor do que se você fosse no comportamento de manada. Isso é sabido. O dilema das redes para os autistas pode ser um problema. Você tentar se descobrir na era em que muitas pessoas querem ser pasteurizadas, querem ser simplórias, porque foi isso que foi ensinado. E o estranho, nesse caso, né, o weird, seria repelido. Muitos autistas são considerados estranhos, então o estranho seria repelido. Nessa configuração de sociedade ele seria repelido, né? Mas se você abraçar o estranho em você, talvez você se aproxime cada vez mais da criação da sua própria identidade, da criação do vislumbre do que você é de verdade por dentro. Porque o estranho não necessariamente seja negativo, no sentido que eu estou colocando aqui, né? Você pode ter uma ideia. Ah, o estranho seria o estranho apresentado no filme do Tim Burton, por exemplo, no Estranho Mundo de Jack. Esse seria o estranho. Talvez, existem muitos, um estranho gótico, né? Seria, talvez, seja uma ideia de estranho, né? Mas você deve encontrar dentro de você mesmo o próprio estranho, a sua estranheza. Abraçar sua estranheza, gostar dela e aprender a viver com ela. Ela não é a sua inimiga, ela não é a sua fraqueza, ela talvez seja a sua força. A estranheza, a peculiaridade, então, seria próxima da sua identidade verdadeira, da sua personalidade, do que uma cópia de uma identidade superficial apresentada pela outra pessoa. Então, quanto mais você abraçar sua estranheza, você está mais próximo da sua identidade. Melhor se essa estranheza não afetar as outras pessoas, negativamente as outras pessoas, né? Se ela for o próprio coração, o próprio núcleo, a própria fonte do seu eu. Então você se aproxima mais de ter uma resposta dentre as várias respostas possíveis para quem sou eu. Então, exemplos são importantes, debates, se inspirar nas outras pessoas é importante, mas buscar a resposta à pergunta primeira, de quem é você, talvez seja uma das coisas mais importantes que você faça na vida. E o que você faz com essa resposta? Mas o que eu faço com essa resposta, Vitinho? O que eu faço com essa pergunta também? Talvez com ela você se aproxime mais da verdade, da sua verdade. Você ultrapasse esse ponto de superficialidade e comece a andar
em terrenos mais profundos, a atrair mais pessoas com essa profundidade, com esse querer ser algo mais do que só as aparências dizem. De querer ser, sem julgamentos, verdadeiramente, aquela pessoa que você nem imaginou que poderia ser, nem imaginou que seria. Você se aproxima do seu eu. E quanto mais você se aproximar do seu eu, menos os medos que você tem, caso tenha, serão paralisantes. Que você tem a pura certeza de que você é você, de que você é uma pessoa, concretamente você é uma pessoa. Você se faz pessoa. Você não tem uma ideia superficial de que você é uma pessoa, de que você é um ente, um agente do seu próprio destino, da sua própria vida. E não uma pessoa que só segue regras com o objetivo de fazer a mesma coisa que as outras pessoas, com os objetivos iguais às outras pessoas, mas com seus próprios objetivos. Eu falo isso, mas eu tenho uma tremenda dificuldade também de responder essas perguntas, também de fazer essas perguntas. E é um processo diário que pode levar um tempo até que seja completo, e talvez nunca seja completo. Não se desespere por isso, não se desespere por não saber quando parar, onde parar, se vai parar. Talvez nunca pare. Então, se livre do reducionismo, se aprofunde, abrace a estranheza, abrace a peculiaridade, e assim você vai encontrar verdadeiramente aquilo que nenhuma outra pessoa pode encontrar por você. Opa, se estiver gostando, deixa o seu like, se inscreva, deixa o seu comentário, comente. Você tem uma resposta para essa pergunta? Você sabe quem é você? Você mesmo, se você for mais novo, você já tem a completa ciência de quem você é? Se você for mais velho também? Já encontrou? É possível encontrar? Você já encontrou? Possível encontrar, então? A resposta para essa tão primordial pergunta? Deixe aí sua resposta que eu quero saber. Fácil, extremamente fácil, para usted e eu e todo mundo cantar junto. Não existe uma liberdade plena de um pensamento juntamente com uma palavra e a ação. Ou seja, você não pode falar tudo que você quiser, tudo que passa pela sua cabeça. Nem seria saudável fazê-lo, mas você tem a liberdade do pensamento.